Heard this beat in my dream.
Hey família, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e vamos continuar mais um dia no culto das primícias e vamos louvar a Deus, amém? A arma construída não prospera. Quando trevas vêm, não prevalece. Porque o Deus que eu sirvo é triunfante. Jamais Deus falhará. Jamais Deus falhará. A vitória eu vou ver. A vitória eu vou ver. Pois a ti a batalha pertence. A vitória eu vou ver. A vitória eu vou ver. Pois a ti a batalha pertence. No grande nome de Jesus, toda a batalha vencerá. Eu não recuarei face a um gigante. Eu sei como acabará. Sim, eu sei como acabará. Eu vou ver, pois a ti a batalha pertence. A vitória eu vou ver, a vitória eu vou ver, pois a ti a batalha pertence. Sim, Deus, a ti pertence, Deus, nossas frustrações entregamos. Mal desenhou para mim, tu transformas em bem, transformas em bem. Tomas o que mal desenhou para mim, tu transformas em bem, transformas em bem. Vamos declarar: oh, tomas o que o mal desenhou para mim, tu transformas em bem, transformas em
vitória eu vou ver, pois a ti a batalha pertence. A vitória eu vou ver, a vitória eu vou ver, pois a ti a batalha pertence. Tomas o que o mal desenhou para mim, tu transformas em bem, transformas em bem. Tomas o que o mal desenhou para mim, tu transformas em bem, transformas em bem. A vitória eu vou ver, a vitória eu vou ver, pois a ti a batalha pertence. A vitória eu vou ver, a vitória eu vou ver, pois a ti a batalha pertence. Obrigamos, Senhor, faz, Senhor, Pai, que é da tua vontade, Senhor, que a nossa Tu és grande, Deus, para fazer, Senhor, uma grande obra na nossa vida. Obrigado, Jesus, podemos confiar em Ti, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, o esplendor do Rei, vestido em majestade, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremendo a sua voz, tremendo a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, oh, por gerações Ele é, por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, princípio e fim, princípio e fim. Este forma Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus,
meu Deus, cantarei quão grande, meu Deus, todos hão de ver o quão grande, meu Deus. Olá, olá, sejam todos bem-vindos, amigos e família Nike. Hoje nós estamos a celebrar a nossa semana das primícias e vamos ter connosco um amigo de longa data. Isso, temos connosco o pastor Wilson Zuccarati, da Igreja Formosa de Cristo, em São Paulo, no Brasil, e é um prazer ter aqui o nosso irmão a partilhar a palavra connosco, contigo. Eu sei que Deus vai falar-te e eu espero que estejas atento o máximo possível para que Deus te abençoe. Então, não te distraias. Isso, esta semana vai ser fantástica, está a ser fantástica e vai continuar a ser. Que Deus te abençoe. E recebe tudo o que Deus tem para ti. Graça e paz, povo abençoado. Como que vocês estão? Alegre de estar hoje podendo trazer uma mensagem da parte de Deus aos vossos corações. Que saudade da Nike, que saudade de você, povo português, o meu povo. Somos família em Cristo Jesus. Muita alegria, estou aqui através desse meio, longe de vocês na carne, mas muito próximo e aí com vocês no Espírito. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para um alinhamento, um ajuste, uma preparação para aquilo que Deus tem para esse ano de 2021. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer, grandes maravilhas o Senhor vai operar, mas para isso nós temos que trazer à memória, muitas vezes, alinhamento, ajustes, o que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Quero já deixar também um grande abraço do nosso Ministério Formosa de Cristo, aqui de Santo André. Um beijo aos vossos corações, de todo o nosso povo, ao pastor Samuel, a pastora Sandra, um beijinho, e a toda a liderança da igreja e a todas as congregações, realmente para a glória de Deus. Amém, vamos lá, vamos ver o que Deus tem preparado para os nossos corações, vamos ver o que Deus quer que realmente construir em nós, né? E muitas vezes trabalhar em nossa mente, o nosso coração, em algumas áreas da nossa vida. Eu quero que você abra aí a palavra de Deus no livro de Juízes. Deus colocou essa palavra com um peso muito forte no meu coração. Livro de Juízes, capítulo 6, um versículo só. Conhecemos muito a história desse homem, de Gideão. Conhecemos muito bem a história, mas eu quero trazer algo, como é um momento profético, eu quero trazer algo profético, mas eu quero trazer um contexto primeiro dentro da história desse homem. E o interessante é que parece que é o momento que nós estamos vivendo, né? Deus colocou isso no meu coração para trazer um paralelo daquele tempo para o nosso tempo de hoje, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é para hoje, em nossos dias. Eu vou colocar só um versículo para que nós venhamos realmente andar com o Senhor, com o Espírito de Deus nessa palavra. Juízes capítulo 6, versículo 14, diz assim: então o Senhor olhou para ele. Eu vou repetir de novo. Então o Senhor olhou para Gideão e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Que palavra, irmãos, que realmente o anjo do Senhor, o próprio Deus, deu para esse homem. O interessante é que Deus estava observando um lavrador. Deus estava a observar um homem. Eu acho interessante isso, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Mas, de tempo em tempo, quando Deus quer fazer uma transição de uma situação de caos, como quer fazer uma transição de uma situação de frustração, uma transição de momentos de decepções na vida de um povo, de uma nação ou de uma própria pessoa, Deus, ele procura alguém na terra que esteja à disposição, mas Deus vê como nós muitas vezes não conseguimos nos ver.
O tema que foi proposto para esse ano foi sobre superação. E eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Gideão. Amado, nós olhamos dentro da palavra de Deus e principalmente dentro do livro de Juízes. O interessante é que o livro de Juízes dedica mais espaço à história de Gideão do que todos os outros juízes. O interessante é que no livro de Juízes dedica mais de 100 versículos, irmãos. Isso é importante. Se ele dedica 100 versículos para a história de um homem, é porque Deus estava querendo trazer para nós, os nossos olhos, alguma revelação. Trazer para nós, porque os outros juízes eram poucos versículos contado realmente o que acontecia, mas aqui não. Aqui Deus parece que parou e ampliou a história para que nós viéssemos ver a circunstância que esse homem estava vivendo, a situação que ele estava passando. E o interessante é que, se olharmos desde o capítulo 6, desde o primeiro versículo, nós vamos entender, amado, que uma crise foi instaurada realmente sobre Israel. Nós sabemos que o povo tinha pecado, e a palavra de Deus me diz que esses midianitas vinham com camelos, amados, saquear e roubar tudo aquilo que o povo de Deus realmente plantava. A Bíblia diz que eles vinham como se fossem gafanhotos, e a quantidade era tão grande do exército, do inimigo, querido, que eles vinham tão rapidamente, porque camelo era usado como arma estratégica de guerra, porque eles podiam se locomover rapidamente e também sair rapidamente do meio de um confronto, querido, que era tão grande o exército dos midianitas, que tudo que eles plantavam, o povo de Deus, o povo de Gideão, tudo que eles plantavam e esperavam a colheita, numa hora para outra, irmãos, esse povo inimigo vinha e devorava como gafanhoto, roubava, saqueava e levava embora. O interessante é que os medianitas vinham com tanta fúria e com tanto ódio, querido, e com tanta sagacidade, com tanta força para roubar aquilo que era do povo de Deus, que a palavra de Deus me diz que eles se escondiam nas cavernas. Será que não é a nossa história de hoje? O inimigo veio vindo através de um vírus que nós não sabemos como apareceu, sim, deduzimos até, mas, queridos, nós temos que entender que hoje está todo mundo dentro da sua casa, com medo, resguardado, ninguém querendo sair, com a situação desse inimigo que tem ceifado tantas vidas, ceifado, irmão, aquilo que nós produzimos, pessoas perdendo realmente os seus negócios, perdendo a sua renda, perdendo o seu salário, perdendo a sua saúde física e perdendo até a sua saúde mental e, por fim, perdendo também a sua força espiritual. Todo mundo fugindo, se trancando dentro das casas. Aconteceu exatamente com esse povo. O povo viu o inimigo atacando, subjugando, roubando, saqueando, levando tudo que eles tinham plantado e realmente investido o ano todo, e de repente eles fogem para a caverna, se esconde ali desse grande inimigo. O interessante é que, como acabamos de ler no versículo 14, então o Senhor olhou. Não se esqueça que a Bíblia me diz que Gideão estava malhando o trigo no largar, mas tinha gente olhando ele. Tinha o anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor estava sentado debaixo, realmente, do carvalho de Ofra. O interessante é que o anjo do Senhor se assentou ali, né? E o interessante é que quando o anjo senta, fica observando esse homem que agora nós temos que entender que ele se esforçou, e vou falar mais, ele estava superando, né? Como nós estamos falando de superação, ele superou o seu medo, ele superou os seus temores, ele superou muito daquilo que realmente dentro do coração do homem a gente tem, o nosso temor, superou, irmãos, em estratégia, porque a Bíblia me diz que ele sai para fora da caverna. Ele defendeu um pouco daquilo que ele tinha plantado, porque a palavra de Deus estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pegar uvas. Então é interessante que ele usa de estratégia. Então ele se superou também na sua própria
inteligência, buscando estratégias novas, realmente para conseguir adquirir e preservar aquilo que foi a labuta do seu trabalho, o suor do seu rosto. E a palavra de Deus deixa bem claro que o anjo estava de olho nele nessa situação. O interessante é que quando o anjo olha para ele, e eu quero falar para a tua vida, Deus está de olho em você. Muitas vezes nós não olhamos valor em nós mesmos, mas a Bíblia diz que quando o Senhor viu ele nessa condição, ele falou assim: o Senhor é contigo, ó varão valoroso. Eu quero falar algo para a tua vida, querido. Muitas vezes nós não valorizamos a nós mesmos. Nós achamos que somos pequenos, que nós somos fracos, que nós somos realmente débeis, que nós somos muito frágil às circunstâncias que realmente vêm contra a nossa vida e tenta nos abater e nos lançar por terra. Mas muitas vezes nós tomamos algumas atitudes, queridos, nós superamos muitas vezes sem nós percebermos. Só de nós tomarmos uma decisão de ficar de pé, só de nós tomarmos uma decisão de adorar a Deus no meio realmente dessa grande conturbação, dessa pandemia terrível que está afrontando e realmente abatendo o mundo todo. Só de você se levantar e adorar a Deus, você já está se superando, porque o inimigo quer prostrar nós, quer lançar nós por terra, quer que nós não acreditemos mais naquele Deus que tudo pode. Só que é interessante que Deus tinha que romper algo dentro de Gideão. Deus precisava trabalhar dentro dele. A primeiro alinhamento que eu quero falar, algo que Deus quer primeiro trabalhar dentro de nós. Deus tinha que romper algo dentro de Gideão, para depois Deus realmente romper com Gideão naquilo que Deus tinha um propósito. Então eu quero falar algo para a tua vida. Primeiro, Deus quer romper algo dentro de você, para que você venha superar, que nós venhamos ter uma superação ou superação, realmente para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Ele tinha que superar, Deus tinha que trabalhar dentro dele e tinha que romper algumas coisas dentro de Gideão. O interessante é que quando Deus falou, o Senhor é contigo, varão valoroso, a primeira coisa que Gideão fala, ele começa a pôr em questionamento se Deus era com ele, se Deus tinha abandonado, porque Deus permitiu todas essas coisas. Eu quero falar algo para a tua vida, querido. Deus às vezes permite algo, e muitas vezes não é nem permissão de Deus, mas é construção humana. Lógico que Deus é soberano, lógico que Deus está no controle de tudo, mas nós temos que entender, amado, que Deus muitas vezes não está com nada ligado com aquilo que o homem constrói e faz, querido. Ele permite até, para quê, irmãos? Para que realmente o homem venha a ver que o homem é limitado, que o homem é louco, que o homem não tem noção do que é a vida. Por isso que Deus às vezes permite que o homem cria máquinas, que ele cria até esse vírus, que Deus realmente... Você fala, pastor, mas ele permitiu. Eu quero falar algo. Sim, ele pode ter até permitido, mas para mostrar para o homem que o homem continua sendo homem e ele é limitado, porque quando as coisas dão errada, querido, eu quero falar algo. Todo mundo vai ter que se curvar e reconhecer que só Deus é o Senhor. Então, nós olhamos aqui, irmãos, que Deus estava à procura de um homem no meio dessa situação para fazer uma transição. Qual transição, pastor? Uma transição de humilhação, de vergonha, de frustração, de trabalhar o ano todo para não ter nada, de vergonha, de realmente depois ter que pedir. E nós temos que entender, amado, que aquele povo dependia da agricultura, aquele povo dependia da comida que vinha nas suas mãos, dependia. E se não tivesse, imagina, filho passando fome, eles realmente sendo humilhados, não tendo o que comer. Isso é muito triste. Mas Deus quis realmente preparar esse cenário, permitir que esse cenário fosse formado, para que ele olhasse visse um homem só, realmente para fazer uma transição, realmente da derrota para a vitória. Deus te escolheu. Muitas vezes você não percebe que Deus é contigo. Muitas vezes o Senhor está do teu lado e você nem percebe, você não tem um discernimento às vezes espiritual. Nós temos que entender que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Querido, e muitas vezes nós não estamos ligados no mundo espiritual. É isso que Deus tinha que romper em Gideão, para que depois Deus realmente rompesse com ele para uma grande vitória. Então, o primeiro rompimento que tinha que ter dentro de Gideão era algo que estava na sua mente.
Gideão faz uma pergunta, ele fala assim: olha, por acaso, meu Senhor, o Senhor é conosco, por isso que tudo, como pode o Senhor estar conosco, sobrevindo isso em nossas vidas? Como muitas vezes pessoas olham, falam assim: Deus é conosco, por que aconteceu tudo isso? Gideão ainda faz outra pergunta: o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Muitas vezes, irmãos, nós não abrimos a boca, mas nunca se esqueça que Deus sonda os nossos corações. Eu não preciso realmente abrir a boca. Muitas vezes, quando Jesus estava com os seus discípulos fazendo milagres, muitas vezes Jesus olhava e falava assim: por que vocês têm esse arrazoamento no vosso coração? Por que vocês razoam dessa maneira no vosso coração? Os homens nem tinham falado, mas eles estavam conversando com eles mesmos. Então muitas vezes nós não falamos, querido, mas nós pensamos conosco mesmo, como Davi falava. Ele conversava com a sua alma: porque te abates, ó minha alma, crê em Deus. E muitas vezes nós falamos conosco mesmo, e Deus tinha que tratar isso. Por isso que a Bíblia me diz, amado, que Gideão tinha alguns questionamentos que tinha que ser respondido por Deus. Por que o Senhor permitiu tudo isso? Será que o Senhor é conosco mesmo? O interessante, meus queridos, que o nome Gideão significa aquele que corta, aquele que derruba. É interessante, né, irmãos? Que nome é adequado naquele momento que eles estavam vivendo. Um nome realmente propício para aquele dia, para aquele tempo. E eu quero falar algo para nós também. Hoje Deus está escolhendo Gideões. Por quê, irmãos? São pessoas que eles querem superar realmente situações dentro, não só para grandes vitórias, mas primeiro para ter uma grande vitória nele. Ele ter realmente em si uma convicção e firmeza daquilo que Deus realmente nos chamou. O interessante é que quando Deus olha para alguém, Deus não olha com os olhos humanos. Eu quero declarar uma palavra para a tua vida. Deus não olha como você é. Você pode se sentir limitado, se sentir pequeno, se sentir incapacitado, se sentir ninguém. Era isso que Gideão realmente se sentia. E Deus tinha que romper isso, para que ele viesse romper em Deus e superar realmente grandes barreiras e dificuldades. Querido, se eu não crer, nada vai acontecer. Se eu ficar com dúvida em algumas áreas que nós temos com Deus, irmãos, querido, nós não conhecemos Deus plenamente, Deus não se manifestará na sua plenitude. O interessante é que Gideão, como eu falei, o nome dele é cortar e romper. Não se esqueça que Gideão tinha que realmente derrubar o poste ídolo que existia, porque os seus pais eram adoradores de Baal, e ele teve que derrubar esse poste ídolo. Muitas vezes Deus quer que nós derrubemos muitas coisas dentro de nós. Tem muitos pensamentos, muitas vozes às vezes que há dentro da nossa mente, amado, que fala muito alto e realmente deixa em nossas mentes, amado, muitas convicções que isso tem que ser realmente totalmente cortado e derrubado. Convicções como: será que Deus vai executar? Porque Deus nos abandonou? Será que Deus é conosco? Cadê o Deus que faz tanta maravilha? Hoje em dia todo mundo fala: pastor, mas Deus não pode romper isso, Deus não pode trazer uma situação sobre essa questão da pandemia. Por que Deus não está agindo, querido? Eu quero falar algo. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que Deus, para Ele nada é impossível. A palavra de Deus me diz que aqueles que confiam no Senhor, querido, realmente Deus realmente faz coisas maravilhosas. Nem braço realmente humano, nem braço exerce e levanta quando Deus fala, determinando Deus quem impedirá. Irmão, nós sabemos disso, que Deus realmente transforma a maldição em bênção, mas Deus às vezes permite, irmãos, situações como essa que nós estamos passando agora, e que nós entramos em 2021 agora com uma expectativa realmente maior do que nós saímos de 2020. Muitas vezes nós olhamos, e vocês acompanham os jornais, e eu também acompanho, que a Europa está numa condição crítica, aqui no Brasil também não é diferente, mas Deus está à procura de pessoas, irmãos, como Gideão, que realmente não vê realmente esse inimigo que venha realmente assolá-lo, mas que ele se levanta e se apresenta. É isso que eu quero falar algo para você. Para de fugir, para de se esconder. Ei, se apresente a Deus, querido, se apresente como um adorador, se apresente como servo dele, como um guerreiro. Deus está de olho naqueles, irmãos, que está disposto realmente
a viver aquilo que o Evangelho diz, que o reino de Deus realmente espera de mim, de você. O interessante é que nós temos que derrubar muitas informações, muitas realmente sofismas que foi colocado na mente minha, na tua mente. Nós temos que colocar isso por terra, porque essas palavras paralisam. Realmente tragam medo, terror, temor, querido, e realmente paralisa a minha vida e a tua vida. O interessante, queridos, que eu glorifico a Deus pela sua vida, que Deus está de olho em você. Eu quero falar algo profeticamente de novo. Deus está de olho em você. E a Bíblia diz que lá no versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Irmãos, Gideão não tinha nem percebido que ele tinha força sim. Ele teve força para ir cortar o trigo que ele tinha plantado. Ele teve força sim de amarrar os feixes, porque se ele estava malhando trigo no lagar, ele teve que buscar o trigo lá no campo. Ele realmente se expôs com o inimigo, ele não teve medo, por mais que ele possa ter ido receoso, querido, mas ele se expôs, ele teve que se esforçar, cortou o trigo, amarrou em feixes. O interessante é que ele não só fez isso, normalmente lagar era um lugar, irmãos, onde era no lugar mais escondido, porque onde que malhava trigo era numa eira, no lugar mais alto, um lugar aberto, mas ele foi ali se esconder. E você pode falar para mim: pastor, mas então ele foi um fugitivo, então ele estava com medo, ele estava ali. Não, entenda, ele realmente se esforçou, ele tinha força, cortou, e muito mais, querido, ele teve que bater, realmente malhar o trigo no lugar apertado, lugar pequeno, ele teve que exercer mais força ainda. Então significa, irmão, que ele tinha força. Por isso que a Bíblia deixou bem claro: vai nessa tua força. Irmãos, a palavra de Deus me diz: diga ao fraco, sou forte. Agora, se Deus fala que você já tem força, e para que você vá nessa força que você tem, querido, entenda algo: você tem força para se levantar, você tem força para andar, você tem força para falar. Tudo que eu faço no meu corpo, eu tenho que exercitar esforço e força. Irmão, eu estou aqui exercendo uma força para falar contigo, força pulmonar nas minhas cordas vocais, querido. Eu tive que sair da minha casa e vim aqui, eu exerci esforço, força, quer queira ou quer não, para mim foi uma superação hoje. Por quê, irmão? Para mim sair da minha casa até chegar aqui, para mim estar falando com você, querido, eu vejo que eu superei muitas barreiras. Hoje eu estou superando algo maior ainda. Eu estou realmente pregando para você e fazendo vídeo. É diferente de eu pregar a um público, irmãos. Então eu já estou me superando, porque é totalmente diferente a realidade de eu pregar para uma plateia, para um povo de Deus, e para olhar numa câmera e realmente falar com você. Significa isso, que cada momento da tua vida você se supera, querido. Só de você se levantar, você já está se superando. Por quê? Porque você estava realmente caído. O grande problema nosso é um só, e eu quero encerrar aqui. Gideão, ele olhava para ele se achava pequeno, ele achava que a família dele era pobre, ele achava que ele era incapacitado. Eu quero falar algo: sabe por que nós humanos achamos que nós somos pequenos? Porque nós somos incapacitados, ou porque nós somos pobres, porque nós somos fracos, que nós não somos ninguém? Porque nós humanos erramos em algo. Nós humanos, nós nos comparamos com alguma coisa. Para você saber se você é baixo ou é alto, porque você comparou com outra pessoa. Eu sou de estatura pequena, eu não posso falar que eu sou baixo, eu sou uma pessoa de estatura pequena. Deus me criou dessa maneira, querido. Agora, se eu começar a falar, olhar para outras pessoas e começar a mentir, a começar a ter ali, olhar para outras pessoas e falar assim: ah não, ele é mais alto que eu, é porque eu estou olhando para a vida dos outros e esquecendo de olhar para mim. Deus me criou dessa maneira, querido. Quando nós começamos a olhar para a vida dos outros, para a situação dos outros, querido, quando nós começamos a fazer comparações, a verdade é essa: quando eu e você começamos a comparar nossa vida com outras vidas, nossa situação com outra situação, nós vamos achar que nós somos menores ou maiores, que nós somos ricos ou pobres, somos fracos ou fortes. Mas eu quero falar, Deus não olha dessa maneira. Deus olha o que está dentro de você. Eu quero falar algo: Deus está olhando dentro do teu coração, vem na tua vida, querido, porque a força do Senhor vem aí dentro. Querido, Deus quer realmente homens dispostos, que não tenha medo e não tenha realmente vergonha, e não tenha nada realmente de receio, sabendo que Deus é Deus na nossa vida. Assim como o Senhor apareceu para Gideão, eu, como anjo do Senhor, eu apareço através
dessa câmera para dizer para você, apontando o dedo na tua cara e dizendo: vai nessa tua força, você é valoroso e muito mais, o Senhor é contigo. Querido, a Bíblia deixou bem claro, como nós lemos, Deus falou: vai nessa tua força, que Deus livrará das mãos dos medianitas, dos nossos inimigos, realmente aquilo que Deus tem preparado. Deus não apareceu para outras pessoas, Deus apareceu para você. Querido, um dia Jesus teve um encontro contigo, e Ele olhou para você e falou assim: é eu que te escolhi e te chamei. Eu falei para você ir e você vai dar muitos frutos. O meu nome vai ser glorificado através da tua vida. Querido, eu quero falar algo. É tempo de superação, é tempo de você se superar. E eu quero fazer uma oração com a tua vida. A Bíblia me diz, e você conhece a história de Gideão. Gideão, ele venceu um grande exército que cobria o vale realmente aonde ele morava. Querido, de tantos camelos e tantos medianitas que estavam lá. Ele, quando quebrou todo, quando se rompeu dentro dele, todas essas realmente informações que ele infelizmente colocou na sua própria vida, porque ele comparava com as outras pessoas. Para de se comparar, você é ímpar, Deus te criou dessa maneira, e é dessa maneira que Deus quer usar você. Querido, eu sempre falo, não olha para você. A Bíblia diz que Deus pega as coisas mais loucas, o apóstolo Paulo diz. Deus quer usar as coisas que não são para confundir as que são. Aconteceu isso com a vida de Gideão. Deus estava olhando para Gideão. Eu quero falar algo. Deus está em olho de você faz muito tempo. Sabe desde quanto tempo Deus está de olho em você? Deus está de olho em você desde o ventre da tua mãe. O salmista diz que o Senhor olhava e contemplava cada um, enquanto os ossos estavam sendo formados dentro do ventre da tua mãe. Os olhos do Senhor já estavam de olho em você. Ele já sabia que você seria um varão valoroso, uma varoa valorosa. Ele sabia que você iria além daquilo que você possa imaginar. Simplesmente você tem que se superar aonde? Superar dentro de você, rompendo tudo aquilo que falaram, ou muitas vezes o que você pensou, ou muitas vezes também o que o diabo tentou colocar na sua mente. Ei, você não é nada daquilo que te falaram, você não é nada daquilo que o diabo pode ter apontado, e você não é nada daquilo que você mesmo pode ter pensado, porque nós como humanos somos limitadíssimos, mas nós temos que entender que nós nascemos com um propósito maior, que nós nascemos é da vontade de Deus. E eu quero falar algo para a tua vida e encerrar aqui. Gideão foi um grande campeão. Ele com 300 destruiu todo esse inimigo. Ele só teve que ter uma superação dentro dele mesmo. Se supere hoje. Pare de pensar quem você é, da maneira que você pensa, mas comece a olhar e pensar da maneira que Deus pensa ao teu respeito. Deus fala que você é valoroso, que você tem valor. Deus fala que você é o guerreiro dele, que ele vai usar para fazer uma transição de derrota, de perda, de roubo, para uma grande vitória, porque Deus ele sempre faz isso no momento de grande caos. Nós terminamos um ano e estamos começando um ano. A pandemia está aí, mas Deus está de olho em você. Ele não escolheu nem A, nem B, nem Z e nem X. Ele escolheu você. Ele está de olho na tua vida. Então eu quero fazer uma oração com você. Guarda essa palavra. Ele conta contigo. Ele está de olho em você. Eu sempre falo que você não é um sonho da tua mãe e do teu pai. Antes de tudo, você é um projeto de Deus aqui nessa terra, com um projeto, com um propósito definido. E o propósito dele, sabe qual que é? Você revelar a glória de Deus sobre a tua vida e mostrar que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e que as nossas armas são poderosas em Deus. As nossas armas não é lança, nem espada, nem escudo, mas as nossas armas são poderosas em Deus, e Ele vai usar você poderosamente para inverter essa situação e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então eu quero deixar essa palavra de alinhamento para a sua vida. E em primeiro lugar, Deus rompe hoje e fala para você: você é valoroso, você pode, você vai, você consegue. E muito mais ainda Ele fala: vai nessa tua força, porque você é forte. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Porque mesmo na nossa fraqueza, o apóstolo Paulo deixa bem claro, Deus opera o seu poder. Agora imagina se na nossa fraqueza Deus opera o poder dele. Imagina quando Ele diz que você é forte. Ele vai
você vai superar e vai mostrar que com Deus você vai passar dos limites que você nunca passou. Você vai viver tempos que você nunca viveu de bênção na face da terra. Feche teus olhos, aonde você estiver. Eu quero fazer uma oração para a tua vida. Pai, entreguei essa palavra, ó Senhor, de alinhamento. Senhor, Tu vai romper grandes coisas, ó Pai, primeiro em nossas vidas, para depois que o Senhor venha romper conosco para os Teus projetos e propósitos. Senhor, assim Tu fez com Gideão, Tu mostrou que Tu era com ele. Tu não só falou, nós conhecemos a Tua palavra. O Senhor não só falou, mas o Senhor agiu através de Gideão. O Senhor deu diretrizes, ó Pai, como Tu está dando hoje, mas eu peço para Ti, Espírito Santo, rompe todo o temor, tira todo o medo, arranque, ó Pai, da mente e do coração dos meus irmãos. Senhor, esse medo, ó Pai Santo de Israel, que infelizmente o mundo e o inimigo tem assolado a terra, ó Senhor, ó Pai, mas que nós venhamos estar dispostos, ó Pai, Senhor, a nos apresentar a Ti, ó Pai, como instrumentos, Deus, da face da terra, para que todo mundo venha ver a Tua glória em nossas vidas. Tu precisa de um homem só e Tu está de olho, ó Pai, nessa pessoa que realmente está nos assistindo agora. É você mesmo. Deus está de olho em você há muito tempo. Deus está contigo, varão e varoa, e eu tenho certeza que grande vai ser a vitória. Você vai ser instrumento de Deus na face da terra. Por isso que no coração de Deus, Ele realmente está o teu nome gravado. Em nome de Jesus eu oro pela tua vida, declarando a paz, a bênção e a vitória, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima em nome de Jesus. E tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará contigo, com você e por você, querido, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na face da terra. Um beijo em vossos corações, fiquem na paz e um abraço de todo mundo aqui do Brasil e da Formosa de Cristo em Santo André, no nome de Jesus. Um beijo e até breve para a glória do Senhor. Tchau, tchau, queridos, Deus abençoe. Fique com essa palavra. Arma construída não prospera. Quando trevas vêm não prevalece. Porque o Deus que eu sirvo é triunfante. Jamais Deus falhará. Jamais Deus falhará. A vitória eu vou ver, a vitória eu vou ver, pois a Ti a batalha pertence. A vitória eu vou ver, a vitória eu vou ver, pois a Ti a batalha pertence. Grande nome de Jesus, toda a batalha vencerá. Não recuarei face ao gigante. Eu sei como acabará. Eu sei como acabará. Eu vou ver, a vitória eu vou ver, pois a Ti a batalha pertence. A vitória eu vou ver, a vitória eu vou ver, pois a Ti a batalha pertence. Tomas o que o mal desenhou para mim, Tu transformas em bem, transformas em bem. Tomas o que o mal desenhou para mim, e o transformas em bem, transformas em
vitória eu vou ver, a vitória eu vou ver, pois a ti a batalha pertence. A vitória eu vou ver, a vitória eu vou ver, pois a ti a batalha pertence. Oh. Senhor, Deus abençoa todos aqueles que nos assistem nesta hora. Todos eles possam ver o teu rosto, anseios, a nível de trabalho, a nível do Espírito Santo, possa abençoar. E chegamos ao fim de mais um dia. Obrigado por nos acompanharem sempre, estar sempre desse lado. E se quiseres ficar por dentro de tudo aquilo que está a acontecer nesta semana, segue-nos nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Segue-nos também no nosso canal do YouTube. Muito importante, ativa o sininho porque recebes notificação sempre que nós entramos no ar. Além disso, qualquer dúvida que tenhas, podes ir ao nosso site. Tens lá todas as informações que precisas relativamente a esta semana. E podes entrar em contacto connosco através do nosso e-mail. Esta semana tem sido fantástica, pelo menos até agora, e eu acredito que o final das coisas é melhor que o princípio delas. Então, se tu também estás a ser abençoado durante esta semana, podes agradecer a Deus e contribuir através dos nossos canais disponíveis. Por isso, eu espero por ti amanhã, não faltes e vais ser bastante abençoado. Eu creio nisso. Tu também? Então, até amanhã.